Capítulo 87 – Regresso a casa. Desde que Lee fora oficialmente admitido na Academia Grifão Branco, a vida dos habitantes da vila de Lutia se tornara mais fácil e segura, principalmente para Nana. Quando se espalhou a notícia de que a vila era o berço de um mago, os nobres haviam se tornado mais amigáveis, evitando violar a lei ou causar problemas. Mesmo os comerciantes que passavam teriam mais chances de oferecer descontos, não mais perseguindo os ferreiros locais. A multidão habitual de bandidos e criadores de problemas, que geralmente ficavam em torno da taverna durante a noite, tinha se tornado mansa ou abandonada por completo. Certamente, esse comportamento não veio da bondade de seus corações, nem do medo do jovem de que talvez no futuro se tornasse um grande mago. Todo mundo sabia que ele estava fora, e levaria no menos de 2 anos para ele voltar. A razão para essa mudança repentina de coração dependia do fato de que aqueles que não se comportaram tinham o estranho hábito de desaparecer sem deixar vestígios, se matando deixando para trás uma nota de suicídio, confessando seus crimes ou simplesmente morrendo em acidentes. O que todo mundo, menos Nana, ignorou, era que o local de nascimento de um mago era seu feudo inicial. Sendo Lita avaliado como aluno do Ranka, uma das unidades pessoais da rainha, monitorava constantemente a vila, eliminando problemas pela raiz. Eles não tinham como distinguir um criminoso simples de alguém que, por vontade própria ou manipulada, estava tentando prejudicar a família de Lit. Mais importante ainda, eles não se importaram. Assim que alguém fosse identificado como uma ameaça em potencial, mesmo que as investigações não dessem resultados, eles se livrariam do problema, apenas para ficar do lado seguro. A rainha os manteve atualizados sobre o desempenho e o potencial de Lit, enfatizando a importância de não lhe dar mais motivos para se ressentir do reino Grifon. Após os resultados do exame simulado, foi apenas por causa do cumprimento de Duque Este em relação às regras da escola, deixando sua filha sozinha em águas quentes e sem tentar se vingar, que ele mal conseguiu manter seu ducado e seu pescoço. Duque Este é o pai do líder do trio que tentou assediar Lit durante o primeiro dia. Ver Capitão 57, com base no que seus contatos haviam contado a Nana, uma vez que o talento de Lit havia sido reconhecido pelo próprio Manoar, tanto a corte quanto a Associação dos Magos levaram a sério seu bem-estar. Para Nana, isso significava a chance de manter um alto preço em seus serviços, apesar de não ter mais nada a fazer fora de seu papel de curadora. Ela riu, aproveitando outra manhã ensolarada. Quem pensaria que ajudar esse espírito jovem de seu irmão poderia trazer o novo auge da minha vida? Nunca foi tão pacífico em anos como o meu irmãozinho pode ter alguma coisa a ver com isso. Tista riu, enquanto usava a magia da tarefa para limpar o quarto. Nana balançou a cabeça. Tista, minha garota, você ofusca seu irmão em muitas coisas. Aparência, gentileza, modos de cabeceira. Há apenas 2 coisas que você realmente deve tirar dele: um é talento. E o outro? Apesar de ter aprendido feitiços até o nível 3, Tista ainda não tinha ideia de como Lee conseguiu curá-la. Ela só poderia explicar isso com uma lacuna abismal em seu dom de magia. Não, eu nunca criticaria alguém por algo inato. Eu estava falando sobre ser cínico e prático. Você é ingênua demais para sua idade. Se seu irmão estivesse aqui, ele me olharia com um olhar arrepiante, faria algumas perguntas às quais eu responderia enigmaticamente, e tenho certeza que ele entenderia o que quero dizer. Lit não tem um olhar arrepiante. Tista repreendeu seu mentor. Ele é o irmãozinho mais amoroso e atencioso que se pôde pedir. Nana zombou. Porque ele sempre a tratou como uma joia preciosa. Tente perguntar ao seu futuro cunhado o que ele pensa sobre Lit. E quando o fizer, olhe-o diretamente nos olhos e não deixe que ele mude de assunto. Tista estava prestes a rebater, quando a porta do escritório da casa se abriu. Ambas as mulheres viraram a cabeça, descobrindo que não era uma paciente. Lita havia retornado. Irmãozinho. Tista o recebeu com um abraço caloroso. Você não mudou nada. Ele a abraçou com força, desejando poder beijá-la na cabeça, mas ela era 7 centímetros mais alta que ele. Eu fui embora por um mês, não um ano.
Ou você esperava que eu voltasse assustado da frente de batalha? Malvado! Ela o empurrou com raiva falsa, dando um pequeno soco no ombro dele. Obrigado por tudo que você fez por mim, mestre Nana. Eu não estaria na academia sem você. Lee também abraçou seu antigo mentor. Nana gostou do abraço por um momento, perguntando a si mesma se não fora um erro escolher não ter filhos. Depois de cair da graça, ela se retirou, evitando qualquer relacionamento significativo para não se machucar novamente. Talvez fosse apenas a velhice, ou talvez sair com aqueles dois pirralhos tivesse quebrado sua armadura. De qualquer forma, já era tarde demais. Por que você está perdendo tempo com esse velho morcego? Nana o repreendeu, cutucando na cabeça com sua bengala. Seus pais estão preocupados com você. Tista, você pode ter o resto do dia de folga. Traga-o para casa, use a força se for necessário. Tista riu, pegando o braço de seu irmão antes de sair. Alguém se sente pegajoso hoje? Desde quando você gosta de ser mimado? Lit riu do gesto afetuoso. Desde sempre, Du. Durante a caminhada, Lit notou muitos jovens de repente mudando de direção ou atravessando a rua. Entre sua beleza, seus tatus e renda como a futura curandeira da vila, Tista era uma das moças mais cobiçadas. Muito poucos se preocupavam com o fato de ela ainda estar a 2 anos da idade do casamento. Antes da partida de Lit, a maioria estava com muito medo de se aproximar dela. Ele havia matado homens aos 6 anos de idade, um animal mágico aos 8 anos, e era famoso por ser superprotetor de sua família. Embora mães e meninas elogiassem sua determinação, isso causou medo no coração dos pretendentes, que agora acreditavam finalmente ter mão livre com ela. Existe alguém em particular incomodando você? Tista fez um de seus sorrisos radiantes que podiam iluminar uma sala. Não, obrigado. Eu posso me defender. Além disso, eles são inofensivos. Você tem certeza? Acidentes acontecem. Você apenas tem que dizer a palavra. Solo sacudiu. Apesar do tom casual e seu sorriso brilhante, ele não estava brincando. Tista não percebeu e riu da piada. Falando em acidentes, a vila ultimamente ficou muito quieta. Eu temia que depois que você saísse, bandidos atacariam assim que Nana deixasse a vila. Em vez disso, toda a região nunca esteve tão segura em anos. Lip levantou uma sobrancelha, incrédulo. Não fazia sentido até que ele se lembrou das palavras de Linjos. Eu quase esqueci que minha família está sob vigilância. Devo ter cuidado para não ser seguido ao realizar meus experimentos. Como eles conversavam diariamente com o amuleto da comunicação, Tista perguntou-lhe por que ele havia desaparecido nos últimos 3 dias. Lit contou tudo sobre o simulado exame, deixando-a admirada. 5 magos lutando juntos contra bestas mágicas do mal. Que experiência! Aposto que você parecia os heróis das histórias que papai sempre nos contava quando éramos pequenos. Bestas mágicas não são más. Algumas são boas, outras ruins, como seres humanos. E não parecíamos heróis, mas como adolescentes assustados. Além disso, sou péssimo com as pessoas, e você sabe disso. Você não me escutou falando ou você está apenas tentando me lisonjear? Tista apertou seu braço novamente em resposta. Quando eles chegaram em casa, Lit notou que os campos cultivados eram maiores do que ele lembrava. Havia agricultores ajudando seus pais. Agora que todos os filhos haviam se tornado independentes, Elina e Haas haviam decidido expandir os negócios da família. Quando o viram, correram para ao lado dele, abraçando-o enquanto chorava incontrolavelmente. Meu bebê está de volta, foi a única coisa que eles conseguiram dizer. Lit se sentiu incrivelmente feliz e desajeitado ao mesmo tempo. Feliz por seu amor infinito, estranho porque ele ainda estava acostumado e porque não sabia se merecia. O verdadeiro Lit, o filho deles, morreu 12 anos atrás, substituído por uma mente alienígena. Ele sabia que não era culpa dele. Ele não matou o bebê, nem os escolheu de bom grado. Claro, Orpal e Trion se condenaram com suas ações, mas foi a milagrosa sobrevivência do bebê que os levou a esses eventos. Lit sentiu-se responsável por terminar com aquela família maravilhosa. Você não está esquecendo alguma coisa?
Solos se intrometeu com sua linha de pensamentos. Sem você, sua mãe poderia ter morrido de parto. Lembra como ela estava fraca na época. Se ela estava sofrendo, ela pode não ter sobrevivido, deixando-se ir sem lutar. Sem mencionar que não sabemos o que teria acontecido. Orpal pode muito bem começar a mirar Tista em vez de você, e nós dois sabemos como ela não foi capaz de se defender. Ela poderia ter morrido, por doença ou pela mão do seu irmão doente. Eu posso vê-lo facilmente, ensinando-lhe uma lição, resultando em suas condições piorando. Claro, ele se desculparia mais tarde e perceberia seu erro, mas ainda acho que ele teria se deserdado. Você de alguma forma o forçou a dizer todas essas coisas ruins para Tista, fazendo ela, sua mãe e Rena chorarem o tempo todo. Você o manipulou para enviar aqueles 5 capangas para bater em você. Não. Era tudo dele, e ele pagou o preço. É muito melhor ter 2 bons filhos saudáveis, em vez de um idiota vaidoso. A única maneira de Orpal ser feliz era ser filho único. Conhecendo a natureza humana, Lita estava propenso a concordar com ela. Roubar um alimento de um recém-nascido, sua obsessiva necessidade de atenção, eram todos indicadores de uma personalidade distorcida. Lita não perdoou Orpal, nem sentiu pena dele. Apenas para a família dele. Sentindo o abraço caloroso de Tista, vendo-a segura e feliz, rapidamente dissipou as dúvidas que estavam nublando sua mente. Salvar uma única Tista ou Rena, valia a pena matar 1000 Orpals. Capítulo 88, Surpresa de Solos. Depois de entrar na casa, longe de olhares indiscretos, Lita fez uso de seu novo conhecimento como curador. Ele usou o Revigoratium para detectar e reparar todos os danos ósseos, musculares e até intervertebrais acumulados no corpo de seus pais ao longo do tempo, devido ao trabalho árduo nos campos e ao envelhecimento. Ele também usou a magia de nível 4 para não fazê-los se sentirem cansados por causa do tratamento, emprestando sua energia. O que? Ra se moveu, sentindo as mudanças sutis. Sinto-me cheio de energia e meus nós desapareceram. Parece que tenho 20 anos de novo. Fico feliz em ouvir isso, Lita respondeu abraçando o pai. Aprendi muito em apenas um mês. A academia mostrou como meus horizontes eram limitados. Há muitas coisas que ainda posso melhorar. Ele também fez uma checagem completa em Tista também. Ela estava sempre em forma de violino, mas Lita nunca parava de se preocupar com ela. Eles conversaram sobre o seu exame simulado, do qual Lita deu uma descrição precisa, apesar de remover o encontro com os corpicori da imagem. Em vez disso, ele deu ênfase especial a como ele desenvolveu um bom relacionamento com seus colegas de equipe e Flória em particular. A versão modificada da história tinha como objetivo evitar que se preocupassem com ele estar sozinho na academia, na esperança de ajudar a superar seu sentimento de culpa a longo prazo por ele nunca ter nenhum amigo no passado. Seus pais continuavam acreditando que Lita passara a infância sozinho, porque a família precisava de dinheiro e comida, forçando-o a se tornar um caçador primeiro e um curador depois. Mas isso era apenas metade da verdade. Ele não tinha quase nada em comum com mágicos adolescentes, muito menos com crianças pequenas. O trabalho sempre fora uma desculpa para evitar qualquer risco desnecessário de estragar sua cobertura. Depois de resolver o problema com sua família, Lita decidiu dar um passeio na floresta. Ele precisava de um tempo sozinho, não apenas para resolver seus sentimentos caóticos, mas também para tentar converter tudo o que havia aprendido na academia e seus livros em verdadeira magia. Sabendo que ele também podia estar sob vigilância, ele caminhou em direção à sua clareira particular na floresta de Travlo usando a visão da vida, enquanto Solos examinava os arredores com todos os sentidos à sua disposição. Além de nós e dos animais, não encontro mais nada, ela relatou. Acredito que é possível que os homens da rainha tenham itens mágicos que ocultam sua presença, mas duvido que possam evitar todos os nossos recursos combinados. Uso magia verdadeira, enquanto você me derrota no que usa. Resumindo, acho que estamos seguros. Provavelmente eles foram enviados para vigiar ameaças externas, não para mim. Sim, mas é melhor prevenir do que remediar. Solos fez seus primeiros comentários paranoicos.
A propósito, você se lembra que antes do exame simulado eu falei de uma surpresa? Claro, bem, é hora de revelar meu novo presente. Precisamos de um lugar especial, então eu preciso que você siga minhas instruções. Lilith lançou seu feitiço de fuga, movendo-se em um padrão irregular em direção ao destino que Solos havia apontado. Ao mesmo tempo, os dois estavam examinando o ambiente. Segui-los em alta velocidade, mantendo-se oculto, deveria ter sido impossível. Eles logo alcançaram a parte interna da floresta, onde meses antes haviam ajudado os três reis contra o Murchar. Ainda era um terreno baldio, apenas grama e ervas daninhas começaram a crescer novamente. Estamos bem. Não notei ninguém nos seguindo. Você escolheu esta zona porque ela não oferece cobertura aos nossos perseguidores. Não, porque é um dos poucos locais que podem servir ao nosso propósito. Graças ao meu senso de si, sempre que recupero uma nova função, sempre sei como fazê-la funcionar. Essa é especial e precisa de uma vaga especial. O que há de tão bom neste lugar? É deprimente e mais morto que Júlio César Solos Rio. Você já se perguntou por que o Murchar se moveu nessa direção toda vez que conseguiu escapar? Normalmente eu diria que foi apenas desesperado, mas aposto que você tem uma explicação melhor. Bingo! Eu notei isso na primeira vez que viemos aqui, mas naquela época eu não conseguia entender o que é isso. Veja, com meu senso de mana, não sou apenas capaz de diferenciar pessoas, mas também de paisagens. Isso porque o mundo está literalmente cheio de mana, e alguns lugares mais que outros. Durante nossas viagens, notei vários pontos em que a energia mundial era muito mais abundante do que o habitual, e esse é um deles. Eu acredito que o Murchar estava procurando este lugar para drenar a enorme quantidade de energia mundial para sobreviver à luta. Solos se separou do dedo de Lita em sua forma habitual de aranha, alcançando uma clareira a alguns metros de distância, antes de começar a se enterrar no chão. Diante de seus olhos atônitos, um pulso azul iluminou a clareira. A cada batida, algo saía do chão. Era como olhar para um vídeo de avanço rápido, onde se podia ver uma semente se tornar uma flor em menos de 10 segundos. Mas no caso de Solos, a pedrinha cresceu em uma torre. Uma torre insignificante e demolida, para ser mais preciso. Mal alcançou 10 metros de diâmetro, com uma única porta frágil o suficiente para se deixar levar por uma forte rajada de vento. A torre tinha apenas o térreo e sem teto, com detritos cobrindo o topo, como se tivesse desabado sobre si mesma. Isso é realmente uma surpresa. Ali ficou impressionado, no entanto. Isso vem com algum mecanismo de defesa? Se assim for, onde quer que formos, sempre teremos um lugar para ficar, evitando seres humanos e animais. Primeiro de tudo, isso não é uma coisa, sou eu. Solos estava bastante chateado por ser tratado como um objeto. E sim, eu tenho mecanismos de defesa. Então, traga seus corpos rude para dentro, para que eu possa ativá-los. Lid seguiu as instruções, descobrindo que a estrutura interna era maior do que aparentava do lado de fora. À direita, havia um conjunto de escadas desmoronadas subindo, e outra que parecia descer sem impedimentos. Na frente dele havia uma única porta, levando a um quarto quase idêntico ao que Lita havia construído em sua casa. No entanto, a cama era de tamanho king e o quarto tinha um banheiro privativo, assim como o quarto dele na academia. Deslocamento em massa? Lita perguntou espantado. Sim, pela primeira vez, ele pôde ouvir a voz de Solos com seus ouvidos. Apenas parte desta forma existe em nossa dimensão, o resto está na dimensão de bolso. Você gosta deste pedaço de casa longe de casa? Ela estava claramente ansiosa por um elogio. Muito, é uma réplica incrível. Não posso agradecer o suficiente por me dar um banheiro de verdade, significa o mundo para mim. Solos riu. De nada. Mas isso não é surpresa, apenas parte disso. Desça as escadas, por favor. No porão havia mais duas salas, a primeira era uma cópia perfeita da sala de treinamento de mestre de forja, até o último pequeno detalhe. Consegui reproduzir os laboratórios de poção e mestre de forja, até o equipamento. Ela explicou. Mas não posso criar do nada ingredientes ou consumíveis.
Algumas coisas só podemos comprá-los. Lit abriu a gaveta que deveria conter anéis e amuletos para encantar, mas, como Solos havia anunciado, estava vazia. Não é um problema, ele respondeu. Não há muito que eu possa fazer com meu conhecimento limitado. Felizmente, quando eu disse à professora Vanemide que queria praticar sozinho, ela me deu alguns anéis e uma garrafa de líquido para desenhar círculos mágicos. Temos o suficiente para algumas tentativas de aplicar a verdadeira magia ao mestre de forja. O único feitiço de mestre da forja que Lit viu foi o de realizar itens dimensionais. Ele desenhou os círculos e as runas com o máximo cuidado, não havia ninguém para ajudá-lo caso algo desse errado. Quando ele terminou, ele colocou uma pedra no centro. Ele não esperava ter sucesso, apenas estudando o fluxo de mana para reproduzi-lo com verdadeira magia. Então, em vez de cantar, ele usou o revigoramento para chamar a energia do mundo e a enviou para preencher o círculo mágico. Foi fácil e não afetou suas reservas de mana, pois ele estava empregando energias externas. Ao contrário do professor Vanemire, ele não encheu os círculos até a borda. Sendo um experimento, quanto menos energia, melhor, sem mencionar que ele queria evitar criar anéis de primeira linha depois de apenas um mês. De acordo com os livros, era suficiente dar mana aos círculos até o ar começar a estalar para obter os objetos dimensionais de classe mais baixa. Lit conhecia as 13 runas e seus feitiços como as costas da mão. Ele as executara inúmeras vezes durante as aulas e por conta própria. Lembrando-se do sentimento característico de cada um, ele teceu os encantamentos das runas em rápida sucessão. Na mente de Lit, a performance de Vanemire, embora excepcional, era como uma criança tocando um piano uma tecla de cada vez. Ele estava convencido de que, para maximizar os efeitos, os diferentes feitiços tinham que se complementar e se integrar, como em uma sinfonia mágica. As runas subiram no ar uma após a outra, formando um anel perfeito ao redor da pedra no piscar de olhos. Lit então começou a comprimir a mana dentro das runas. Logo toda a energia estava envolvendo a pedrinha, tentando se infiltrar dentro. Agora era um momento mais crítico. Lit tinha que forçar energia e matéria a se fundirem. As coisas estavam indo bem, mas na parte de trás de sua cabeça havia um alarme constante de que algo estava errado. De repente, a massa de energia implodiu, pulverizando a pedrinha. Apesar de incapaz de escapar, a mana enlouquecida ainda conseguiu queimar o círculo, deixando uma rachadura no chão. Ai! Isso dói! Disse Solos. Desculpe, minha culpa, Lit disse envergonhado por seu fracasso. Alguma ideia do que deu errado? Logo de cara, posso encontrar pelo menos 8 erros que você cometeu. Ela realmente respondeu à sua pergunta retórica, deixando Lit mais uma vez admirado. Continua no próximo vídeo. Continua.